Antes da gente começar, todo ano eu começo ponderando algumas coisas. A primeira coisa, nós temos uma tendência a ter como verdade tudo aquilo que aprendemos por primeiro. Amém? Então nós temos uma tendência de trazer para nós como verdade aquilo que nós aprendemos primeiro. E às vezes a gente acaba desmerecendo o que a gente recebe depois, ou acaba não dando muita credibilidade. Mas nem tudo que nós recebemos primeiro é verdade. Assim como a ciência, a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Então, um dia, provavelmente se você tem o costume de ler a Bíblia, provavelmente você já passou por essa experiência. Um dia você leu um determinado versículo e entendeu algo. Aí, num outro período, num outro dia, num outro tempo, você leu o mesmo versículo e virou a chave e falou: opa, entendi. Algo diferente do que eu havia entendido até então. Então, a revelação da palavra é progressiva. Isso acontece na ciência, no campo das ideias também. Por exemplo, até algum tempo atrás, na escola, se caísse lá a pergunta na prova: qual a menor parte da matéria? E você respondesse o átomo, você acertaria a questão. O que significa um átomo? Indivisível. Porém, de uns anos para cá, dividiram o que era indivisível. O átomo foi dividido em prótons, nêutrons e elétrons. Então, hoje, se você responder que a menor parte da matéria é o átomo, você vai errar a questão. Amém? Você conseguiu compreender? Então, não necessariamente quem falou que o átomo era a menor parte da matéria mentiu para a humanidade? Não. Mas o conhecimento chegava até ali. Assim como quem te ensinou aquilo que você entende por palavra de Deus até o dia de hoje, não mentiu para você pelo fato de você hoje estar aprendendo algo mais. Amém? Nós estamos progredindo, nós estamos caminhando. E conforme a palavra de Deus vai se cumprindo, os acontecimentos vão se cumprindo, assim Deus vai revelando cada vez mais porções de sua palavra para nós. Amém? Então essa é a primeira ponderação, que não necessariamente o que você recebeu primeiro é verdade. Amém? Amém. Nós precisamos também entender o conceito de mesa. Nós precisamos entender que aqui, nesses dias, nessas terças-feiras que nós vamos nos reunir, não é laboratório para estudar Deus. Amém? Deus não pode ser estudado. Por que nós temos hoje todo o conhecimento acerca do corpo humano, dos órgãos e tudo mais? Porque o ser humano precisou morrer, ser dessecado, para que ele pudesse ser aberto o ser humano para ser estudado. Amém? Então, existe um teólogo que ele fez a seguinte afirmação: se nós quisermos estudar a Deus, muitos no afã de tentar estudar a Deus, mataram Deus. Em que sentido? Mataram ali na sua vida, na sua crença. A sua crença em Deus foi morta, porque eles tentaram estudar aquilo que não pode ser estudado. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um tempo em que é a era da informação. Tudo que você tiver dúvida, você vai para a internet e você vai encontrar alguma coisa, algum artigo, alguma coisa que as pessoas escreveram acerca daquilo. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade de adquirir um entendimento sobre algo para elas terem segurança na hora de falar. Você pode ver, se é qualquer notícia, qualquer assunto, sempre alguém vai posicionar para um lado. Porque eu penso isso, porque parece que todo mundo sabe um pouco de tudo. Amém? E por que nós temos essa necessidade? Nós temos a necessidade de ter segurança sobre determinados assuntos para que a gente exerça domínio sobre aquilo. Então você vai perceber que no decorrer da nossa caminhada, estudando a palavra de Deus, vai ter coisas que você não vai entender plenamente. E não é para ser entendido plenamente. Por quê? Porque nós não conseguimos dominar a palavra de Deus, nós não conseguimos ter domínio de Deus.
Pastor, se eu chegar num ponto desse, eu não entendi determinado assunto ou algo. Aí que entra a fé e a submissão. Creia e obedeça. Fica aí. Então nós não estamos fazendo ciência. Nós não estamos aqui num laboratório onde a Bíblia é o objeto a ser estudado. Nós estamos sentados à mesa. Quem está sentado aqui com a gente é o Pai. Então nós não vamos entender, nós vamos conhecer. Amém? Abre lá, Romanos, capítulo 1. Quem está aí? Vocês estão animados mesmo? Vamos colocar umas regras. Primeira regra, não que seja o caso, não estou dando ninguém, graças a Deus. Proibido vir para um estudo bíblico sem a Bíblia. Amém? Hoje você pode usar o celular, se você tiver. Tem tanto aplicativo, é bom dar uma. Mas os próximos você traz a Bíblia impressa. Por quê? Nossa, pastor, que retrógrado que você é. Não, é porque você precisa, como cristão, aprender a abrir, encontrar onde estão os livros, anotar. Seria bom você trazer uma Bíblia que você possa riscar. Você não tem um amor sentimental por ela, né? Tem um teólogo que ele diz assim: a igreja, com o passar do tempo, eles colocaram a Bíblia no lugar de Cristo, a teologia no lugar da Bíblia e a política no lugar da teologia. Então cada coisa tem seu lugar, né? Pode riscar a Bíblia, não é pecado, senão vai passar batom na boca de Deus. Amém? Quem está aí? Então, a primeira coisa, o estudo bíblico, você não pode vir sem Bíblia. Amém? Nós não estudamos teologia sistemática, nós não temos material de apoio, livro, apostila, nós estudamos teologia bíblica. Então, é importante você abrir a Bíblia e conferir os textos. Amém? Se em algum momento você ficar com dificuldade em encontrar o livro, pede para o irmão do lado que ajudar, ou fala: ô pastor, espera aí que eu não encontrei aí. Amém? Quem está aí? Mas é de extrema importância você olhar para o texto e ver que realmente é aquilo que está escrito. Amém? Então essa é a primeira coisa. Vamos organizar também a questão das perguntas. Todo mundo sabe que nós temos a liberdade de fazer perguntas. Amém? Tenta só, primeiro, colocar no papel e tentar entender, formular a pergunta da forma certa. Porque às vezes você para um raciocínio no meio de uma explicação, fazer uma pergunta, que às vezes não necessariamente consigo entender qual é a sua dúvida. Então formula bem a pergunta. Se você tem vergonha de perguntar, manda no WhatsApp. Se eu não venho enquanto eu estiver ministrando, eu olho depois e respondo na próxima terça-feira. Amém? Amém. E a última coisa. Aqui na nossa igreja é proibido você estudar a Bíblia sem pensar. Presta atenção no que eu estou falando. Tem seminário por aí, tem estudo bíblico de igreja por aí, eles te proíbem pensar. É o que o pastor falou, ponto, acabou. Aqui não. Aqui nós queremos que você cresça, que você desenvolva. Então, o que o apóstolo Paulo ensina? Ouve tudo e retém o que é bom. Amém? Tem revelação que eu vou soltar que você não vai entender, mas não é teu momento. Já tem pessoa que ela vai pegar e vai entender. Entendi. O mais importante de tudo é, pense. Se realmente não faz sentido para você, questione, leia o texto mais de uma vez se for preciso. Em casa, durante a semana, reveja tudo que a gente leu. Amém? Então, são as três coisas. Proibido vir sem Bíblia, impressa. Formule bem as perguntas e é proibido não pensar. Você precisa pensar. Amém?
crer também é pensar. Quem está aí? Vamos lá? Versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas visíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em algumas traduções, o que de Deus se pode conhecer está nas coisas criadas. Então, como que nós vamos começar a conhecer a Deus? A partir da criação. Amém? O que de Deus se pode conhecer está nas coisas criadas. É isso que Paulo está falando aqui. Então é por isso que nós vamos começar lá no Gênesis capítulo 1. Que a nossa intenção aqui não é só entender, mas é conhecer. E lá em Gênesis, Deus criando as coisas, vocês vão perceber o quanto Deus manifesta a sua natureza através daquilo que Ele faz. Amém? Já podia falar, né? Não, vamos para frente. Outra coisa, vamos lá, Isaías 46. A gente já começa, tá? Só introduzindo para você entender a nossa linha de raciocínio. Isaías 46. Versículo 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Que anuncio o fim desde o princípio. Quem está aí? Vamos lá. Então nós vamos estudar a criação, por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer está nas coisas criadas. É importante a gente entender algo aqui, nesse ponto. O que de Deus se pode conhecer. Então nem tudo que Deus é dá para conhecer. Quem está aí? Por quê? Porque Deus é infinitamente superior ao homem. Quais são os atributos de Deus? Onisciente, onipotente, onipresente. O que isso quer dizer? Deus é infinitamente superior ao homem. Amém? Então não dá para conhecer Deus por completo. Agora, a parte de Deus que Ele quis revelar a nós está nas coisas que Ele criou. Deu para entender? Por que nós vamos estudar o princípio? Porque Deus revelou o fim no princípio. Não tem como a gente começar estudando escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Você vai entender parte, mas não vai entender o todo. Porque Deus revelou a conclusão de todas as coisas lá no princípio delas. Amém? Amém. Você guardou esses dois pontos? Dá para começar? Sim. Então vai lá. Eu aprendi com a Tamires Garcia, no vídeo que ela lança a música Sua Mesa Cura, ela começa a falar sobre a mesa e ela fala algo interessante. Ela fala: o Senhor Jesus, Ele nunca fica apático diante da mesa. Ou Ele senta e come, ou Ele vira. Quem está aí? Então você vai se alimentar demais durante esse ano. Amém?
Quem já participou dos outros anos, no ano passado, que dia seguinte estava aqui, parecia que o Senhor Jesus estava sentado com a gente. Mas eu acredito que ele vai virar. E por que ele vira a mesa? Mesmo de quem que ele virou? Dos cambistas. Então, às vezes, para quebrar a tua religiosidade, nós vamos ter que virar as mesas. E já para dar aquele choque, vamos começar com a primeira lição, virando mesa? Escreve aí na tua anotação. Deus não? O que mais? Está morto. Vigia nos pensamentos. Primeira coisa que você precisa entender sobre Deus: Deus não existe. Deus está se torcendo ali na cadeira. Calma. Pastor, mas você vai me ensinar a não acreditar em Deus. É exatamente essa a ideia. Deus não é para ser acreditado. Deus é para ser sentido. Por que Deus não existe? Por uma questão de conceito. Tudo que existe tem um começo. Deus começa onde? Tudo que existe tem um fim. Deus termina onde? Você já aprendeu a pregar o Evangelho para um ateu. Alguém fala: Deus não existe. Eu concordo com vocês, sou cristão. Deus não existe. Deus é. O que Jesus falou? Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão existiu. Fala alguma coisa para Jesus, crente? O que Deus é? Em Josué, no capítulo 5, o anjo do Senhor apareceu para Josué. Josué falou assim: você é por nós ou é contra nós? Não sou contra nem a favor, mas venho agora. Isso quer dizer que já tinha vindo antes, como capitão dos exércitos do Senhor. Em Gênesis 16, ele consolou Agar. Ele é consolador. Vocês não são bons de ver, vocês nem questionaram. Ele aconselhou Agar, conselheiro. Ele é o capitão dos exércitos do Senhor, ele é conselheiro. Em Juízes 13, ele apareceu para Manoá e Manoá falou: qual que é seu nome? Por que pergunta meu nome se é maravilhoso? Você já deveria ter largado a tua caneta e estar com as mãos para cima, glorificando o Deus que é. Mas eu vou continuar falando. Em Êxodo 3, ele falou para Moisés: eu sou o que sou. Ou seja, aquele que era, que é e que há de vir. Em Juízes 6, ele falou para Gideão: eu sou a tua paz, Gideão. Em Isaías capítulo 9, verso 6, ele diz: e um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e as potestades estão sobre os seus ombros. Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu estou falando aqui dele, desse Deus que é, e até agora você não deu glória. Não é porque você está aprendendo Bíblia que você vai ficar frio. Na próxima eu vou me esforçar um pouquinho mais para ver se eu arranco um glória, nem que seja espremido. Quem está aí? Deus não existe. Deus? É. Quem está aí?
Está aberto em Gênesis? Está crente ainda? Sim. Vamos ler todos juntos o primeiro versículo? 1, 2, 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Coloque entre parênteses no princípio. Tem mais alguém aí com frio ou é só eu? Não vou desligar. Se abafar, a gente liga de novo. Se você está anotando, coloca aí no princípio. Não quer dizer no começo. Olhe para cá, se você já notou. Quando a Bíblia está dizendo no princípio, ela não está Deus não está dizendo o começo das coisas, Ele não está dando uma data. Até porque os dias, os tempos foram começar a ser contados só no quarto dia, quando Ele criou a lua e o sol. Sim ou não? Então não tem lógica Ele marcar um começo, como uma data. Por quê? O único tempo que existe é o Kairos, que é o eterno. Sem começo, sem fim. Não tem como você marcar um período. No princípio não é data. No princípio é o lugar. Agora o texto de Isaías já mudou. Deus revela o fim no princípio. Então tem um lugar onde Deus revela o fim. Antes da gente ir para outro texto, a gente está aqui. Você colocou entre parênteses no princípio, certo? Vai ser o próximo texto que a gente vai ver, você vai puxar uma seta e vai marcar o texto ali, para quando você abrir a Bíblia, você vai ler lá no princípio. Daí já tem a seta com o texto que a gente vai ir. Lá do outro texto, nós vamos sair de lá e vai para outro. Você puxa uma seta, coloca o texto para você saber o caminho que a gente fez. Caso você não tenha uma anotação separada. Se tiver só com a Bíblia, você faz isso. Né? Vai lá para o Apocalipse capítulo 3, verso 14. Aí quando você chegar em casa, se alguém te perguntar como foi o estudo hoje, não entendi muita coisa, mas foi de Gênesis a Apocalipse rapidinho. 3, 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Quem está falando aqui? Jesus. Amém? Amém. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da Criação de Deus. Então quem está falando? Cristo está falando, certo? Sim. E ele está fazendo o quê? Ele está se apresentando. Não é isso? Olha o texto. E ao anjo da igreja escreve: isto diz, agora ele vai se apresentar, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da Criação de Deus. Quem é o princípio? Cristo. Cristo. Cristo é o princípio. Já que você está com essa cara de incrédulo, vamos lá para Colossenses capítulo 1.
Espírito Santo revela tudo, irmão. Capítulo 1. Está na Bíblia, vai com fé. No final do ano, você não entender muita coisa, pelo menos achar os livros da Bíblia, você vai aprender. Quem já encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, fala, pera aí. Antes eu tinha vergonha disso. Hoje eu continuo tendo. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Quem está comigo? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda Criação. o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. coloque entre parênteses a palavra nele, porque nele. TDAH não consegue ficar sem cantar. TDAH vai longe. Quem está aí? Amém. Por quê? Nele. Nele quem? Cristo, Deus. Tem certeza? Não. Mas beleza. Só posso pensar. É ou não é? Sim, nele. Está na dúvida? Olha o 15. O qual é a imagem de Deus visível? O Primogênito. primogênito. Então está falando de Cristo. Sim. Amém? Porque nele foram criadas quantas coisas? Todas. E no grego a palavra todas significa todas. Vai dizer, você achou que você ia vir que hoje nem ouvido um grego. Mas uma palavrinha grega. Né? Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui, só abrindo um parênteses, nem sempre quando tiverem, por exemplo, principados, potestades, está falando de demônios. Amém? É só uma divisão, uma organização, como eles são organizados. O mundo espiritual é organizado. Amém? Nesse caso que não está falando de coisas das trevas. Né? Porque às vezes você vai conversar com os crentes. Ah, sei lá, está cheio de demônio, principados, potestades. Ele nem sabe o que ele está falando direito. Ele ouviu alguém dizendo, ele vai repetir. Tudo foi criado por ele e para ele. Atos 17.
Há quem diga que quando você encontra na Bíblia 3 referências falando a mesma coisa, aí pode ser considerado uma doutrina. Um princípio de interpretação bíblica. A Bíblia responde à Bíblia. Qual que é o maior erro de quem, principalmente quem está começando o ministério da palavra? Ele vai pregar e ele não olha para o texto que ele leu. Às vezes não precisa de mais nada, só olhar para o texto. Já aconteceu mesmo de pessoas, eu já fiz isso no começo também, de chegar aqui e ler um texto para a igreja, eu falar tudo, menos sobre aquele texto. Eu ouvi do pastor José Gomes uma vez. Um jovem pregador chegou para ele e falou: pastor, me dá uma dica sobre pregação. Ele falou: olhe para o texto. O texto tem tudo que você precisa. Depois, se você tiver a habilidade de sair do texto para pegar outras referências, mas o mais importante é olhar para o texto. Já teve um irmão que comentou comigo: fui em tal lugar lá e tal, o pregador leu o texto, falou um monte de coisa, menos o texto que leu. Os irmãos estão ficando enjoados. Quem está aí? Amém. Atos 17. Vamos ler a partir do versículo 22 para você entender o contexto. O contexto aqui, Paulo está na Grécia. Está lá no Areópago, onde os filósofos se reuniam, os pensadores se reuniam. Então o texto está escrito assim, ó: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Por quê? Porque eles tinham muitos deuses. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus Desconhecido. Bom, agora olha a inteligência desse Paulo. Ele está lá em Atenas, no meio dos pensadores, e eles estão cheios de santuário lá, de vários tipos de deuses que eles criam. Aí, em um dos deuses que estava lá, estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo falou: era a brecha que eu precisava, era a deixa que eu queria. Aí o que ele vai fazer agora? Esse Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. Olha lá: esse pois que vós honrais, não o conhecendo, e o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Aleluia. Parênteses? Vocês deixam? Amém? Irmão, não pensa que Deus fica triste quando você fala que não vou na igreja. Eu não vou servir mais. Deus não fica triste. Tem gente que tem esse tipo de relacionamento com Deus. Deus, em algum momento, frustra a expectativa que Ele colocou em Deus. Ele faz o bico. Quer saber? Ele não vou no culto. Eu acho que ele imagina que Deus vai ficar lá. Chega o serafim para Deus: ô Deus, quem o senhor está triste aí? Ah, meu filho lá, ó. Ele queria um carro novo, mas o carro velho dele estragou o motor. Aí agora o dia que ele ia comprar um carro novo, ele vai ter que arrumar um carro velho. E daí ele colocou a culpa em mim.
E agora falou que não vai mais na igreja, não vai pregar nem palavra, não vai cantar, não vai tocar. E é por isso que eu estou aqui triste, aqui em cima do céu. Parece piada. Seria bom se fosse. Aqui não acontece, né? Que os irmãos são amadores. Só estou te falando do que acontece aí nas outras igrejas. Claro. Quem está aí? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Glória a Deus. Deus não depende do teu servir. Você tem que entender que servir a Deus é uma dádiva. Amém. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele permite você fazer um pouquinho. Obrigado, Deus. É por isso que você não deve, pelo menos não deveria, deixar passar oportunidades de servir a Deus. Ou você não faz noção do privilégio que é, ou você não valoriza o privilégio. Feche parede. Nem tampouco é servido por mãos de homens, 25. Como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo está sendo meio filosófico. Ele está no meio de pessoas inteligentes. Então precisa polir o vocabulário. Amém? Por isso que é muito complicado. Por isso que a gente tem a dificuldade, enquanto igreja, de ganhar almas, no sentido de nossos amigos. Porque a linguagem com que você vai usar para falar com o cara bagunceiro da tua sala, estou usando essa analogia porque a gente está chamando de jovens. Amém. A linguagem que você usa com o bagunceiro da tua sala não é o mesmo que você usa com o nerd. A gente precisa compreender, ter Paulo como um espelho de evangelismo. Quem está aí? Amém. Por sinal, o método mais eficiente nos dias de hoje de evangelismo é a amizade. Quem está aí? Amém. 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28. Por quê? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Está na tua Bíblia ou não está? Porque nele é onde? Cristo. Vivemos e nos movemos e existimos. Quem está aí? Amém. Se você entender isso aqui, vai mudar muita coisa na sua vida. Vamos abrir outras paredes só para a gente entrar, só para a gente ver um texto rapidamente, com referência a Deus não habitar em templos feitos pelos homens. 1 Coríntios 6. É rapidinho. É igual a digestão. Dói, mas é bem rapidinho. Só dói se você deixar um músculo duro. Primeira Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, Qual que é?
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E agora? Qual que é o versículo? 19. Capítulo 6, versículo 19. É o mesmo Paulo que está falando lá em Atos, está falando aqui em Coríntios. Só que lá ele está falando, nele vivemos. Nós existimos. Só que agora o mesmo Paulo está falando aqui. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Fala também do santuário. Aqui a gente entra num ponto de tensão. Porque nós habitamos nele e ele habita E nós. em nós. Aí, se você entender isso, vai virar uma chavinha. Porque às vezes a gente fala assim: ah, se pecar, Deus perdoa. A questão é que se você peca, você está pecando em Deus. O contexto ali é fornicação. Você leu o versículo anterior: fugir da fornicação. Meu corpo, minhas regras. Não, você está em Deus. E Deus está em você. Então, se você está em Deus, Deus está em você, você não fica em momento algum sozinho. Algum tempo atrás ensinava: se você pecar, o Espírito Santo sai de você. Não, se você pecar, o Espírito Santo está ali presente com você na hora que está pecando. Ele pode ser silenciado por sua vida carnal, mas ele não sai. Quem está aí? Quem tem vontade de não estar? Ficou ruim, né? Vamos lá, João capítulo 1. Quem está pegando? No princípio, Era o verbo. era o verbo. Não é o lugar? Quem está aí? Amém. Nós estamos vendo, eu estou te mostrando que o no princípio de Gênesis 1, versículo 1, não está demarcando um período de tempo, mas o lugar onde Deus criou todas as coisas, amém? Onde Deus criou todas as coisas? Do princípio. O princípio. O princípio era o quê? Lugar. O verbo. A palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. E ele estava no? Princípio com Deus. Agora está demandando tempo. Agora está descrevendo o tempo. Como se fosse começo. Quem está aí? Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele. por ele. E sem ele nada do que foi feito se... Fez. Quem está aí? Irmão, você acha que Deus perdeu o controle alguma vez? Como que você tem certeza disso? Tudo que foi criado está nele. Ele nunca perdeu o controle. Isso não vai acontecer. Quem está aí? Eu nem tinha planejado. Vamos lá em Isaías. Isaías capítulo 9.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. O principado aqui, nas versões mais atuais, está o governo, o reino das nações da terra. Está falando, está dando a característica do Cristo Rei. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. na minha tradução, Pai da eternidade. Qual é o tamanho do teu Deus? O que quer dizer eternidade? Não tem começo, Ele é Pai dela. Deus não está na eternidade, a eternidade está em Deus. Amém. Tem uns irmãos que ainda estão crentes, os outros já desbugaram aqui. Quem está aí? Amém. Você está crente mesmo? Uma vez, Jó estava questionando Deus por que ele estava passando por todas aquelas adversidades. E às vezes a gente fica orando pedindo para Deus, Deus me dá uma resposta, Deus me dá uma resposta. Jó estava assim. Deus veio até ele e fez o quê? Uma pergunta. Às vezes está orando, pedindo para Deus, Senhor, me dá uma resposta, me dá uma resposta. Você te perguntando. Deus está te fazendo perguntas. E pelo que me consta, em Efésios capítulo 1 está escrito que Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Ainda está pedindo coisa para Deus. Você está falando, o que está fazendo com as bênçãos celestiais que eu liberei para você? O que ele perguntou para Jó? Aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Me responda se você tem inteligência. Quem sabe responder? No princípio. Não. Quando eu pergunto assim, eu quero texto. Salmo 139. 139. Só vou responder se todo mundo perguntar. Onde? Jó não sabia responder, a partir de hoje você vai saber responder. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Padrinho. Relacionado a essa passagem que está tentando é Jó, quando ele pergunta a Deus, quando Deus pergunta a Jó, Em Jó 38, no versículo 7, 1, 4, 3, 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos elegeu nele, quando? antes da fundação do mundo, Porque Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Agora, se o Jó congregasse aqui na obra, ele ia saber responder, e viesse nos estudos, né? Ele ia falar, está lá no Senhor. O que Deus estava perguntando para Jó? onde estava tu? Jó, você acha que eu perdi o controle? Tudo está em mim.
Antes de você nascer, antes de você vir à existência, já tinha que elegido em mim, já tinha que gerado dentro de mim. Quem está aí? Volta lá no Gênesis 1. Seu irmão está achando doido, Eu não quero ir lá no índice. não é coisa que Eu não tenho fé dessa vez. tem umas Bíblias que não tem. Eu vou achar, mas não tem. Não, acho que não. Tá no Gênesis. Pois é, mas aqui não tô achando galo. Essa Bíblia aqui que eu nunca abro, eu achei. Aqui, ó, tá falando. No princípio criou, pôs uma seta, e a palavra Deus aqui no original é Elohim. Eu não vim com H? Vou falar TDAH toda vez que você vai cantar uma música. Porque assim o Espírito Santo me revelou. Que os irmãos estão falando, como assim Cristo no Velho Testamento? O que quer dizer Elohim? Elohim é uma conotação para Deus no plural. Vários deuses, né? E agora? Se prepare, irmão, para a heresia. Sempre tem. Sai. No princípio criou Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade de Deus. É isso que o texto está dizendo. A palavra Elohim é Deus como se fosse no plural, fazendo alusão ou apontando Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? Então Cristo já era antes da criação. Lembra? Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Quem está aí? Que cordeiro era esse? Era um animal? Não. Cristo. Aleluia. Volta lá para Colossenses, você passou batido. Vem outro parte agora, né, irmão? Eu podia ter avisado você para deixar marcado, né? Jesus já nasceu, Colossenses, qual? Pastor? Qual que é Colossenses? Naquele filho que se Professor Coelho, por favor, professor Coelho. TDAH. Lindo, né? Verdade, vamos fazer essa brincadeira? Nós vamos ver certinho. Só que a nossa ideia aqui para esse ano, além de ser o ano que vai ser, vou buscar, tentar trazer mais detalhado que nos outros anos ainda. E a ideia é a gente, um mês sim, um mês não, fazer uma imersão sobre algum tema que venha em paralelo a tudo que a gente está aprendendo. Legal. Amém? Começo do ano já da liderança, os irmãos que servem, foi
feito lealdade e honra. Então, bem certinho o pastor que vai fazer um segundo tema, um segundo subtema baseado naquilo lá. Mas eu já tenho mais um tema para uma imersão. A gente vai estudar tudo certinho, qual a melhor data, qual a melhor dia. Só que Deus colocou no meu coração é trazer uma imersão sobre interpretação bíblica. Legal. Irmão, vai ser forte. Amém. Nós vamos aprender o conceito de interpretação bíblica, né? Da hermenêutica, sempre nessa linguagem fácil. Eu entendi do Senhor que esse é o meu encargo. É pegar aqueles níveis de teologia que é chato. Não, hoje eu falei para minha esposa, nossa, nunca imaginei que esse negócio chato. Pegar aqueles negócios complexos, aquelas linguagens chatas, trazer para o habitual da igreja, para que todo mundo consiga compreender. Então vai ser muito interessante para quem tem vontade de mostrar a palavra, mesmo que não tenha, você vai começar a ter. E a conclusão dessa imersão de interpretação bíblica, nós vamos interpretar um texto que, na minha visão, é muito mal interpretado. Na prática, eu vou te ensinar, irmão, vamos olhar aqui, você tem que fazer assim, não você tem que fazer, eu vou te ensinar como eu faço para interpretar os textos que eu fico com dúvida e tudo mais, quais ferramentas que eu uso, as traduções que eu gosto de comparar. Então eu acredito que vai ser bem legal, vai ser um divisor de águas para o nosso entendimento, nosso crescimento no sentido da palavra. Porque nós precisamos entender que o contexto da história bíblica em vários pontos é diferente. Nós temos textos aqui na Bíblia de 4.000 anos, de 2.000 anos, era um contexto totalmente diferente. Então, se a gente não entrar nesse entendimento, tentar voltar no tempo e levar no literal, a gente vai criar muito problema. Eu estava ouvindo um teólogo e fizeram uma pergunta para ele, ele disse assim, qual é o maior problema da igreja nos dias atuais? Ele falou, leitura. O povo lê e quer levar no literal, ou não lê direito. Eu acredito que vai ser algo muito importante para nós. Amém. Quem está aí? Amém. Conseguiram agora encontrar com vocês? Sim. Sim. Vamos ler de novo? Vamos ler a partir do versículo 15. 15. O qual é a imagem, capítulo 1, verso 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Na criação, o que Deus criou primeiro? Quê? O que Deus criou primeiro na criação? Vamos lá, Gênesis 1 para ver. O corpo. Olha lá. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a primeira coisa que Deus criou foi o corpo de Cristo. Que mais pra frente a gente vai ver que é um mistério oculto em Deus. Ele escondeu, ele criou o corpo e escondeu. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Até agora eu já te mostrei que tudo foi criado nele. Agora nós vamos ver que foram criados por ele. E ele é antes de todas as coisas. Ele quem? O corpo. Foi criado a imagem de Deus invisível. Quem está aí? Está fazendo sentido? Está olhando para o texto? E todas as coisas subsistem por ele. Agora entrou por ele no texto. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, aliás,
nessa hora que você falava alguma coisa para Jesus. Você está aprendendo, aí você glorifica agradecendo a Deus. Vocês estão aí? Tem alguma dúvida sobre tudo ser criado nele? Então guarde essa informação que no final a gente conclui com algo que Deus falou no meu coração. Amém? Está preparado? Não. Hebreus, capítulo 11. Só para polemizar, é a última carta de Paulo. Nem todo mundo entendeu o que é. O que é essa piada? É que Hebreus não tem um autor definido. Associam a Paulo. Tá? Aí alguns dizem que é Paulo. Por isso que eu vi é a última carta de Paulo, depois de 20 anos. Não tem um autor. Aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aonde que tem isso? Na descrição, vamos dizer que não tem autor. Autor desconhecido. Quem está aí? Está em Hebreus 11? Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram. Se a tua Bíblia está universo, está errado. Coloca entre parênteses, última série, escreve os mundos no plural. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. O que é a fé? Firme fundamento das coisas. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem está aí? Amém. Tem coisas que parecem que não tem explicação, lembra que eu falei? Ah, mas já. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo, pela fé entendemos. Tem coisas que tem que ser pela fé. Entendemos que os mundos, que mundos? O mundo visível e o mundo invisível. Exato. Junto com Colossenses, lembra? Tudo foi criado, aquilo que é visível e que é invisível, ou seja, mundo natural e mundo espiritual. Por isso que não universo. Por isso que não universo. Que ele está falando os mundos no sentido de natural e espiritual. Quem está aí? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, ele está dizendo que primeiro é o mundo espiritual, depois o mundo natural. Exemplo, a cadeira que você está sentado não é original. Alguém teve um insight de alguma coisa parecida no mundo espiritual. Talvez o trono de Deus, por exemplo. Olha o texto. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quem está aí? Você tem dúvida do que é a palavra de Deus ali? O que é a palavra?
Deus usou para criar todas as coisas? Hein? Não perde Hebreus? Vamos demorar para cá. Apocalipse 19. Quem está aí? Apocalipse 19, verso 13. Estamos acabando. A introdução. E estava vestido de um vestido tingido de sangue. O nome pelo qual se chama é? Verbo de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? Cristo. Por Ele. Volta lá para Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ah, sim. Foram criados nele e por Ele. Ele é a palavra de Deus. Então aí. Amém. Agora eu entendi, antes não tinha entendido, acredita? Então Deus fala ao Filho e as coisas são criadas. Isso por ele. Queria falar uma heresia aqui, mas não sei se está preparado. Será que eu faço? Quando Deus fala a Cristo, as coisas são criadas. É isso que o texto está dizendo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram. É por isso que aquilo que você pede no nome dele, aquilo que parecia impossível, quando você clama o nome de Jesus, se não tem solução, ele cria uma. Não pegou, mas vamos continuar. Deus ou Cristo? Se tivesse continuado, tivesse entendido, tinha dado glória, mas outra dessa, não sei se vai existir. Está difícil? Clama o nome de Jesus. Pastor, minha situação é impossível. Clama o nome de Jesus. Se não tiver solução, por Ele, todas as soluções são criadas. Aleluia. E daí? Está crente ainda? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quem foi o primeiro personagem da Bíblia que criou um lugar para a presença de Deus se manifestar? Abel. Não? Algo material. Para Deus se manifestar. Personagem da Bíblia. Abel. Eu queria falar vocês. Mas sem isso aqui que você Salomão criou o templo, né? Antes. O templo de Salomão era fixo. Mas Moisés fez o tabernáculo, que era móvel. Porque o povo estava no deserto e dava para desmontar e montar em outro lugar se eles precisassem sair. Certo? Quem está aí? Amém. Então Moisés foi quem criou o primeiro tabernáculo. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O dele é o original? Não. Por quê? Porque foram as coisas direcionadas. Aonde está escrito? Ah, em alguma inventagem. É.
Hebreus capítulo 8. Volta lá, Hebreus capítulo 8. Irmão, por que eu cobro de vocês quando vocês dão uma resposta ou não está escrito? Porque a gente vem crendo um monte de coisa que a gente nunca leu, nunca viu, só ouviu e não sabe se é verdade. Verdade. Eu digo mais. Tem gente que divide igreja por algo que ele ouviu e nunca leu. Então aí. Amém. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Está aí ou não está? Do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Está no tua Bíblia ou não está? Sim. Então, se a gente olhar com o olhar humano, a gente vai falar, Moisés foi o que construiu o primeiro tabernáculo e tal. Mas nada do que é aparente veio, nada do que existe veio do que é aparente. Tudo que existe veio daquilo que não tem aparência. Que primeiro foi algo semelhante, nunca igual, mas semelhante no mundo espiritual. Onde que está isso? Olha o verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas Celestiais. Está na tua Bíblia ou não está? Ah, tá. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, então Moisés só fez o tabernáculo porque ele teve uma revelação do verdadeiro que está no céu, que foi Deus que estabeleceu, Deus que fundou, e não o homem. E esse verdadeiro que Deus criou resplandeceu pelo monte. Quando Moisés olha para o monte, ele vê o reflexo do tabernáculo que está no céu. Qual era o molde desse tabernáculo? Átrio, lugar santo, santíssimo. O cume do monte. O pé do monte. Lugar santo, meio do monte. O átrio, meio do monte. Lugar santo, o topo do monte, santo do santo. É por isso que ele está falando do sumo sacerdote, o autor aos Hebreus. Quem subia lá em cima do monte era só Moisés, o sumo sacerdote. Arão e seus filhos iam até no meio do monte, lugar santo. E só os levitas iam no pé do monte. Quem está aí? Então, o tabernáculo de Moisés era a réplica da réplica. É uma linguagem que a gente conhece bem. Se a gente fosse trazer para os nossos dias, o tabernáculo de Moisés era do Paraguai. Quem está aí? Verdade, chinês. Porque aquilo que é visível veio daquilo que é invisível. Está aí? Se era só a sombra, né? Imagina como que é lá, celestial. Ai, Forte. Então, tudo que existe não é tão real quanto o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Porque é o mundo original.
Quem está aí? Amém. É por isso que a gente bate na tecla. Irmão, não deixe as circunstâncias guiem sua vida. Circunstâncias são passageiras. A fé é eterna. É por isso que nós não andamos por circunstâncias, nós andamos por fé. Nossos olhos não podem estar aqui, nossos olhos estão lá. O cansaço é passageiro, o desânimo é passageiro, a dificuldade é passageira, mas a vida de verdade vai começar lá. E as coisas ruins que existem é recriado do outro. Vamos chegar lá. Talvez terça que vem. É bom fazer essas perguntas, que daí eu já fui com o irmão, joga o gatilho da curiosidade. É que eu fiz um curso de coaching, cadê? Quem está aí? Amém. Chega por hoje? Amém. Vou te. É que é a primeira aula. Primeira aula. Não julgue. Vamos ensinar ele? Pra gente terminar? É isso que ele quer falar. Dá pra cortar isso? Quem me dá 5 minutos? Pronto. 5, 10 minutos. Vigília. Não, irmão, nós temos que terminar, senão semana que vem eu não tenho o que falar. Então, só uma coisa aí. O mundo. Então hoje, nós conseguimos entender um pouquinho do versículo 1 de Gênesis 1. Quem está aí? Conseguiu entender um pouquinho? Então a nossa proposta para essa primeira parte do estudo é estudar os 4 primeiros capítulos. Você achou que ia ser rápido. Mas o que nós podemos trazer aqui como reflexão para essa noite? Que não existe possibilidade. Não existe nenhuma possibilidade de Deus perder o controle. Agora você precisa entender o seguinte: nós estamos aonde? Em Cristo. ou em Deus. Essa vida aqui, isso que Deus falou comigo esses dias. Minha esposa saiu do exame, eu nem falei com ela. Na hora Deus falou comigo. Nós estamos sendo gerados em Deus, como uma mãe gera um filho. Baseado nisso, eu quero ler com você Mateus capítulo 6. E eu creio no meu espírito que você nunca mais vai ler esse texto da mesma forma como você leu até hoje. Amém. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por causa de tudo isso que nós estudamos até agora, não andeis ansiosos. Está no tua Bíblia ou não está? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu Mal. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Conseguiu ver a diferença entre interpretação bíblica? Sim. Contextualizada? Fez todo sentido agora. Já fazia sentido antes. Mas sabe o que Deus falou comigo? Não. Que o filho que está sendo gerado, ele se alimenta. Mas ele não escolhe o que come. Ele não está preocupado com roupa e nem com aparência. Ele simplesmente recebe tudo o que vem. E sou eu você, no útero de Deus. Você vive isso? Amém. Vive mesmo? Qual que é o reflexo de alguém que vive isso? Busca primeiro o reino. A gente busca o primeiro reino? Não. Não, Deus. Para muitos de nós, o reino não é nem prioridade mais. É uma dificuldade tremenda de congregar 2 vezes a semana. E isso de congregar 2 vezes por semana é para você ser bem inútil. Para mim, para você ser os mais inúteis dos servos. É um ano de crescimento. Então, um sapato vai apertar. Às vezes a gente quer crescer em número. Mas é melhor a gente não crescer em número. Nós não precisamos ser uma igreja grande. Nós precisamos ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante não vive de culto em culto. Essa semana nós recebemos uma profecia. A igreja brasileira recebeu uma profecia através de canção. Tivemos que torcer o isso.
Mas o que Deus mais falou comigo foi: o que de relevante vocês estão fazendo fora? Irmão, uma igreja desse tamanho, a gente não toca a sociedade em nada. Para fazer um culto é um sacrifício danado. Está na hora de Deus levantar mais irmãos Celso. Quase não fala, mas que enche o carro de pessoas que realmente precisam da palavra. Que está sendo relevante na sociedade. Você acha que você vai ficar aqui 10 anos fazendo o mesmo estudo e não pratica nada? Pastor, mas então vocês líderes têm que tomar iniciativa. Mais demanda? Rapidinho nós levanta 10 irmãos aí que vem e senta. Levanta e vai embora. O que pode fazer? O fato de que é uma necessidade de nós como igreja tocarmos a sociedade não quer dizer que nós não precisamos das nossas reuniões internas. Talvez Deus nunca vai te chamar para você pregar aqui no púlpito. Mas talvez Deus vai te chamar para encabeçar um grupo que vai ver as necessidades da sociedade e, através do assistencialismo, vai pregar o Evangelho. É uma mão dupla, não é uma mão única. Ou só a igreja ou só a sociedade. Qual que é o problema? Pregar, cantar, fazer alguma coisa aqui, dá notoriedade. Fora daqui, muitas das vezes você não vai ser nem reconhecido. Mas o que Jesus fala aqui em Mateus 6? O Pai que te vê em secreto, que recompensará. Quem está aí? Amém. Não vamos crescer para baixo. Raízes no joelho, nos arrependendo por sermos tão egoístas. E tem desses que vem na igreja e sempre levanta, que ainda se acha no direito de criticar alguma coisa. Que isso não está bom, aquilo não está bom. Irmão, se alguém tem reclamado da igreja para você, manda ele para essa turma. Vai arrumar o que fazer, desocupado. Tem muita coisa para fazer. A gente, como liderança, fica aqui, às vezes, equilibrando o prato, tentando chupar a cana e subir ao mesmo tempo. A gente precisa de um despertamento. Posicionamento. Porque vai ter lugares em que Deus pode te mandar que nós, como pastor, nunca vamos conseguir chegar. Mas busque em Deus entender, Senhor, aonde que o Senhor quer me colocar. Se coloque à disposição de Deus para você ser um desses que vai encabeçar um grupo de pessoas que vai tocar a sociedade. A música diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos. Agora, você está em Deus. A palavra diz que nós recebemos todas as bênçãos celestiais. Você ainda busca a Deus por necessidade de alguma coisa. Nós não precisamos mais de Deus no sentido de coisas. Nós precisamos manifestar a sua natureza. Como que Deus manifesta a sua natureza? Antes de formar o homem, Deus plantou o jardim. Tudo que o homem precisava, Deus já fez.
Tudo que nós precisamos, nós já temos, que é a presença de Deus. Agora precisamos sair das quatro paredes. E usar aquilo que hoje você aprendeu, que é o nome de Jesus, não para coisas para mim, mas para quando eu ver um enfermo, eu declarar que no nome de Jesus ele vai ser curado. Que o casamento das pessoas vão ser restaurados. Que os filhos vão ser libertos das drogas e da bebida. O problema é que a gente aprende, agora aprendi que é no nome de Jesus que Deus cria as coisas. É no nome de Jesus que Deus quer te usar para abençoar as pessoas. Aleluia. E nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Paulo disse. Pastor, estou com muito problema. Busco fazer a vontade de Deus. Quanto mais você buscar fazer a vontade de Deus, menos os problemas vão te afetar, vão te atrapalhar. Quem está aí? Amém. Você está em Deus. Nós estamos sendo gerados nele, para que no dia da sua vida nós estejamos prontos, saudáveis, nutridos. Nós vamos escolher o que comer. Hoje você veio aqui, você não sabia o que você ia comer. A gente abriu a palavra e Deus foi falando. A palavra vem dele. O alimento vem dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho uma notícia para te dar. Esse pão vivo que desceu do céu nunca vai faltar. Ele não tem fim. Então nós temos muito pão para distribuir. Muito pão para distribuir. E se for muitas pessoas, pastor, ele multiplica. E vão sobrar 12 cestos para os próximos. Agora, se você pegar esse. Talvez hoje você estava até se sentindo bem. Estava congregando 2 vezes por semana, agora eu vou 3. Parabéns, você foi credenciado ao servo inútil. Só faz o que o Senhor lhe pede. Fica de pé, vamos. Acertou, né? Eu às vezes converso com a minha esposa em casa e a gente fala, às vezes eu acho que os irmãos não entendem muito bem quando a gente fala, irmão, ora, mas eu peço coisa para você. Já não consegue orar. Muitos não conseguem orar se não for para pedir algo para mim. Eu sei que você está querendo coisas, eu sei que às vezes está faltando alguma coisa. Mas que nós possamos fazer das nossas orações a partir de hoje é, Deus, me faz um servo útil. Irmãos, pode congregar todos os cultos do ano, de janeiro em janeiro. Mas por só isso, continua sendo inútil. Não, pastor, eu culto tudo, eu vou frequentar todos os cultos, eu contribuo com tudo que preciso. Eu sirvo a igreja em vários departamentos. Deus olhando, não, mas é inútil. Só com a parte boa. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Amém. Jesus raramente foi no templo. Ele nos deixou como representantes do reino. Que a nossa oração a partir de hoje seja: Senhor, me ensina a buscar primeiro teu reino. Amém. Faz de mim um servo útil. E que nós, como igreja, estejamos relevantes na localização geográfica que o Senhor nos colocou. Às vezes a gente para pensar e fala: nossa igreja podia ser no centro, né?
Não, irmão, Deus nos colocou na melhor localização da cidade. No lugar onde tem mais pessoas famintas pela palavra de Deus. Sabe o que mais? Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Que Deus possa gerar um desconforto em você, sabe? Ontem eu falava com alguém e a pessoa dizia: tem hora que tem vontade de assistir no ministério. Eu falava: esse é exatamente o sentimento que nós precisamos ter. Que o ministério não pode ser confortável. Se for confortável, não está certo. Se você é um cristão e está confortável, não está certo. Nós precisamos ser conformistas e ficar um pouco desconfortável. Porque quando a gente fica desconfortável, a gente consegue olhar para o próximo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, pela disposição dos nossos irmãos cristãos, que nós possamos ser mais do que servos inúteis, buscando só coisas para nós mesmos, mas que nós possamos entender quais são as perguntas que o Senhor está nos fazendo. Jó tinha tantos questionamentos, o Senhor chega para ele e pergunta. Às vezes nós como igreja estamos com tantos questionamentos que o Senhor está nos perguntando. Você tem olhado para o próximo? Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos compreender a esperança da nossa vocação, que é levar a Tua palavra para aqueles que têm fome. Pai, desperta em nós, nos coloca hoje num lugar um pouco desconfortável, para que nós possamos olhar para fora. Pai, tem tantas famílias sendo destruídas porque não Te conhecem. Existem tantas pessoas enfermas porque nós, como igreja, não temos autoridade de usar o nome de Jesus. Pai, nós somos rápidos em julgar os irmãos, nós somos rápidos em declarar coisas boas para nós, mas nós estamos como cegos. Senhor, que o Senhor traga o avivamento nas nossas vidas. Não um avivamento de movimento, mas um avivamento de pessoas que são despertadas e vigilantes para esses últimos dias. Pai, que a Tua palavra reine nos nossos corações. Que aonde nós passarmos, a Sua justiça seja manifestada. Pai, nós pedimos que o Senhor coloque em nós a consciência de buscarmos menos de nós e mais do Teu reino. Senhor, que o Espírito Santo nos guie por onde o Senhor quiser. Que não haja interesses egoístas em nós, mas que os nossos interesses sejam o Teu reino. Seja partilhar do pão vivo que desceu do céu. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos despertado. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E que o Senhor possa aqui, na nossa comunidade, encontrar remanescentes que ainda priorizam mais o Seu reino do que as coisas desse mundo. Isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Em paz. Amém. E gloriei, porque só Tu, Senhor, nos fará. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.